Muito bem. Então vamos nós. Então, como eu disse, né, a histamina, ela, como a gente tinha comentado na semana passada, a histamina ela tem mais de um tipo de receptor, né? Como é comum na maior parte desses sinalizadores, desses hormônios, né? Então, por exemplo, a gente sabe aí da existência de receptores da adrenalina, você tem H1, desculpa, vocês têm o alfa e beta, os alfa dividido em alfa 1, alfa 2, beta, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, e assim vai, né? Mesma coisa acontecendo aí para a acetilcolina, né? A acetilcolina é até bom a gente dar uma relembrada nela aqui, porque ela vai ser importante também no entendimento aqui da atividade tanto da histamina, né, nos receptores H2, porque elas agem meio que conjuntamente ali nas células parietais do estômago para poder induzir a liberação, então, de ácido clorídrico, né? Então, lembrando, a acetilcolina ela tem lá também, né, os seus receptores, basicamente dois blocos de receptores, que são os nicotínicos, né, então tem nicotínico do tipo neuronal, né, chamado de nicotínico N, de neuronal, e o nicotínico M, de muscular, né, que normalmente está ali na placa mioneural, que faz então a conexão do nervo com o músculo e faz a propagação então desse impulso nervoso levando à contração muscular. E do outro lado eu tenho, né, dentro dos nossos amigos aí muscarínicos, né, então é o outro bloco de receptores da acetilcolina, então os muscarínicos, né, tipo um, 2, 3, né, então a gente dá o nome de M, né, muscarínico um, muscarínico 2, muscarínico 3. Então também tem uma distribuição bastante grande aí pelo organismo afora. No nosso caso específico, vai nos interessar os muscarínicos do tipo 3, né, hoje, que estão lá ligados aí no estômago também, nessas células parietais do estômago, e que também funcionam como estimuladores da secreção gástrica, né? Então, vocês já devem ter percebido, assim, né? Eu acredito que quase todo mundo na vida já teve pelo menos um episódio de azia, de uma queimação estomacal, comeu alguma coisa que, né, provocou uma hipercloridria ali, ou, né, bebeu demais, né? Então são coisas que normalmente acontecem. Eu, né, do alto dos meus 52 anos, vou fazer 53 agora, viu, gente? Dia 31 de maio é domingo, mas dia 1º de junho nós temos aula. Temos aula? Será que já tem aula ou já está terminado? Deve ter a prova, né? É, então, aí eu aceito os parabéns, tá? Então, dos altos dos 53 anos de idade, obviamente que eu já tive muita azia, muito refluxo, e por conta disso eu tenho uma hérnia de hiato, grau C, né? Assim, é bem grandinha, tá? Então, vai de A, B, C, D, sendo que D é o máximo, então a minha é C. Então, estaria aí né, bem comprometido. É aquele hábito, né, que a gente tem na juventude, você acha que não vai fazer mal nunca, né? Então, de comer antes de dormir, né? Deita, bebe antes de dormir, com o estômago cheio. Então, isso vai induzindo refluxo e o ácido clorídrico ele vai promovendo lesão ali numa válvula, né, que é o piloto, que é o hiato, né, a hernia de hiato, que é ali onde que impede o refluxo desse alimento. Né? Então vai lesionando, lesionando, até que, né, forma uma falha mesmo, uma hérnia. Né? Bom, muito bem. Então, talvez seja um dos problemas mais corriqueiros aí na humanidade, né? Esses problemas gástricos. Eu acho que quase, isso aí eu não tenho dado estatístico relativo a isso, deve existir, eu não procurei para poder saber, mas de experiência profissional dentro de farmácia de posto de saúde, assim, em torno de 80% das receitas que passam por lá tem algum antiácido, tá?
hoje, como aqui em Betim já não há mais, já não está mais padronizada na rede pública a ranitidina, que é um antihistamínico H2, é, a maior parte das receitas vem com omeprazol, né? São mecanismos diferentes, e esse do omeprazol nós vamos comentar num outro momento, né? Eu vou passar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre ele hoje, mas nós vamos comentar ele num outro momento. Então, hoje nós vamos falar dos antihistamínicos H2, né? Lembrando que são as duas principais classes que estão envolvidas, então, com a inibição da secreção gástrica, hoje em dia, né? São os inibidores de bomba de próton, em primeiro lugar, hoje, sem dúvida, né? Porque popularizou pelo custo que barateou, né? E os antihistamínicos H2, né? Especialmente aí eu tenho, mas é a ranitidina, que era inclusive padronizada aí em Betim, é uma das mais populares, que faz parte, inclusive, da relação nacional de medicamentos. Bom, muito bem, só para a gente entender um pouquinho aí, então, de como que acontece, né, essa hipercloridria, é importante a gente retomar um pouquinho o entendimento aí do, do funcionamento, da fisiologia do trato digestório, né, que é parte da nossa disciplina também, né, a fisiopatologia aí do trato digestório. Então, eu tenho lá, né, aqui uma figura mostrando, então, o estômago, e as três grandes áreas desse estômago, então, né? Então a gente pode observar aqui, né, que essa parte aqui, que está acima da entrada, então aqui nós temos uma conexão do esôfago com o estômago, né? Então a descida do alimento vem por aqui, né? Essa parte que está acima da entrada, eu chamo de fundo. Isso aqui costuma gerar uma confusão, o pessoal acha que o fundo é embaixo, né? Aqui, no caso do estômago, o fundo é em cima, viu, gente? Então, é a parte, né, chamada de fundo aí do estômago, ela fica no alto, acima, então, aí da conexão entre esôfago e estômago. Essa conexão recebe o nome de cárdia, que tem, então, vamos dizer assim, um processo de gradual de mudança de tipos celulares que vão, então, se transformando nas células aí, estomacais, e para cima aqui eu tenho as células do esôfago. Depois vale a pena vocês olharem em histologia, né? Cito isto, histologia dessa região. Tá? Eu tenho também o corpo, né? Que é essa parte maior, que a gente conhece, que tem então duas curvaturas, uma curvatura menor e uma curvatura maior. Então são as duas partes, né? Se a gente olhar o estômago, ele lembra o quê? Sei lá, um feijão, né? Então essa parte maior aqui, né, seria então a curvatura maior. E dentro aqui eu tenho então o corpo, né? E da parte mais interna, aqui próximo, então, do lado onde eu encontro a cárdia, onde eu encontro aqui a conexão com o esôfago, eu encontro, então, a curvatura menor. Né? Bom, muito bem. E tem uma terceira parte que eu conheço, então, como antropilórica. Por que antropilórica? É o antro que vai fazer, então, a conexão com piloro e depois o intestino aqui, né, o duodeno e tal. Então, essa região aqui é uma região, vamos dizer, de saída, né, do alimento. O alimento entra por aqui, por uma série de movimentos peristálticos estomacais, ele vai sendo misturado com o suco gástrico, então começa a ocorrer, essa digestão vai acontecendo aqui, e posteriormente, então, ele vai sendo, importante, né, esse piloro vai estar fechado, vai ocorrer, então, essa mistura, esse movimento para poder aumentar a superfície de contato do alimento com o suco gástrico. Então, as enzimas presentes nesse suco gástrico, o próprio ácido clorídrico, ele vai ser responsável, então, pela digestão aí do alimento, né? Quando alcança, né, uma textura adequada, uma condição adequada em termos de tamanho de partículas e tudo mais, né, ele consegue, então, o piloro se abre
e aí ocorre essa passagem gastro, né, intestinal, esse esvaziamento gástrico, levando então aquele bolo alimentar aqui para o intestino, para começar então o processo de absorção. Isso, aliás, é uma coisa importante de ser lembrada. O estômago ele não é um lugar de absorção, tá? Até existem alimentos e medicamentos que são absorvidos aqui pela própria permanência que existe, né, e tudo mais, mas não é um local de absorção, né? Ele tem a função mesmo digestória, de produzir a digestão desses alimentos. Então, os nutrientes provenientes dessa digestão vão ser, então, absorvidos, né, na sua enorme maioria, posteriormente. Aí. Agora, óbvio, não impede, por exemplo, alguns alimentos líquidos ou bebidas, né, como o álcool, por exemplo, ele tem uma absorção grande aqui no estômago também. Né? Muito bem. Então, as duas regiões funcionais, né, tem as mucosas glandulares oxínticas e a pilórica. Então, essas duas aqui são as partes funcionais mesmo. Né? O fundo, como a gente vê, ele está acima, ele, obviamente que ele participa do processo digestório, mas ele tem menos importância do que essas duas partes aqui posteriores. Então, eu tenho células aí, né? A gente chama, né, células, são glândulas, né? Compõem glândulas oxíntica e pilórica, né? Oxíntica mais nessa região e as pilóricas, obviamente, também nessa região de cá. Bom, não preciso nem dizer que isso aqui é uma mucosa, né? Então nós temos a presença de uma mucosa gástrica. E essa mucosa ela não pode ficar exposta diretamente ao suco gástrico, porque o suco gástrico digeriria essa mucosa. Consequentemente, levaria a lesão gástrica, que é o que acontece, em última análise, quando eu tenho lá uma gastrite, né, uma irritação então desse estômago, levando também, podendo levar à produção de uma úlcera. Né? Então, esses são, normalmente, eu tenho essas células secretoras de muco. Essas células secretoras de muco vão fazer o quê? Vão justamente isolar essa mucosa do líquido, né, desse suco gástrico que está sendo julgado aqui para produzir a digestão do alimento. Então, ela tenta isolar o meu organismo dessa. Então, aí é até mais um elemento para reforçar aquilo que eu acabei de dizer, que o estômago não é lugar de absorção. Muito pelo contrário, né? Até produz um muco para poder evitar o contato daquele bolo alimentar ali que está sendo digerido com a mucosa. Né? Então, isso aí é uma forma de prevenir o aparecimento de lesões. Obviamente, se uma pessoa tem uma hipersecreção gástrica, a gente dá o nome disso de hipercloridria, né? Porque o ácido clorídrico, então eu chamo isso aqui de hipercloridria. Tá? Deixa eu anotar aqui. Então, a gente chama isso de hiper. Escrever no PowerPoint não é legal. No Word, mas legal. Cloridria. Tá? Então, hiper é muito, né? Cloridria, produção de ácido clorídrico. Então, às vezes aparece lá na indicação de determinados medicamentos, eles são usados no tratamento da hipercloridria, o excesso. Então, existem algumas doenças, Olga Ellison, que são doenças, né, os síndromes, que é onde a pessoa tem naturalmente uma hiperprodução de ácido gástrico. E aí, gente, não há condição de muco dar conta, né? E começa a lesionar. Então, outras doenças, né? A presença do Helicobacter pylori, né? Agora eu vou esquecer como é que escreve pylori, se o Y é na frente ou é atrás. Bom, se não for assim, o Y é na frente, tá? Bom, então o Helicobacter pylori, né, que é uma bactéria que também coloniza essa região,
né? E acaba, né, é muito frequente ele causar lesões nessa região do antro aqui, tá? Então, ele vai modificando, ele vai entrando, penetrando na mucosa, né, para fugir da acidez estomacal. Por incrível que pareça, ele não gosta muito da acidez estomacal. Mas então ele vai penetrando, e à medida que ele vai penetrando, ele vai lesionando aquele muco e vai lesionando aquela mucosa, e facilita, então, a entrada de ácido clorídrico, provocando a úlcera, né? Então, o Helicobacter pylori é um achado relativamente comum hoje em dia na população, né? Eu, há pouco tempo, eu fiz, né, uma endoscopia, eu e minha esposa fizemos, e eu não tenho o Helicobacter pylori, mas ela tinha, teve que fazer um tratamento aqui para Helicobacter pylori, certo? Bom, beleza. Então, essas células secretoras têm essa função, né? Secretar esse muco que vai revestir a superfície do estômago e protegê-lo, então, da ação do próprio suco gástrico. Ok? Bom, muito bem. Vamos lá. Então, né, essa região funcional é formada, eu já coloquei lá atrás, né, por essas células oxínticas, né, gástricas, que são localizadas na superfície interna do corpo e do fundo do estômago, constituindo 80%, né, da região proximal, né, do estômago proximal. Então, essas glândulas tubulares, né, ou gástricas, elas têm função secretora também, né? Então, estão vendo aqui, né, um exemplo de uma célula cíntica, né? Aqui a presença, olha só que coisa maravilhosa, né? Como é que o nosso organismo ele é perfeito. As células, elas têm essas células são altamente, elas têm uma demanda muito grande de energia, né? Porque elas estão secretando, elas estão produzindo ali, né? Uma produção muito grande de ácido clorídrico, né? Estão produzindo aí bicarbonato também, para poder ser colocado para a corrente sanguínea. Então, nesse processo de síntese, né, ela demanda muita energia, né? Então, a central aí, produtora de ATP, né, na célula são as mitocôndrias. Então, você observa que aqui nessa figura está bem representado a quantidade de mitocôndria aqui nessa célula, justamente para dar conta da energia necessária. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas essas mitocôndrias são fundamentais, né? Então, basicamente, né, essas células chamadas oxínticas, ox vem do grego, significa ácido, né? Então, o que elas fazem? Elas sintetizam esse ácido clorídrico. Outra coisa que elas sintetizam também é o pepsinogênio, né? Como a gente falou, né? Quando eu coloco a palavra gênio aqui, é uma coisa que vai gerar, né? Vai dar a gênese, né? Vai dar a gênese, vai gerar a pepsina, que é fundamental na quebra aí de proteínas aí pela ação do estômago. Então, quando ele é lançado no estômago, depois ativado, o pepsinogênio vai dar origem à pepsina e vai começar, então, a quebra, né, de proteínas, principalmente, né? Outra coisa que é liberada, né, e por isso a necessidade de energia, fator intrínseco, né? Alguém lembra para que serve o fator intrínseco, né? O fator intrínseco está relacionado aí com a absorção de quê? Vocês lembram? Alguém lembra para que serve o fator intrínseco? Quando Produção de tem esse... vitamina B12. Exatamente, beleza, né? Então, a absorção da vitamina B12. Então, a vitamina B12 ela vai ser ligada aqui no estômago a esse fator intrínseco e vai, então, ser absorvida posteriormente lá no intestino, né? Sem o fator intrínseco, ela não é absorvida. Resultado, né? Se eu não tiver absorção da vitamina B12, a vitamina B12 é fundamental na síntese, né, de hemoglobina, né? Então eu posso gerar anemia, né, anemia perniciosa aí, né? Então é bem complicado, né? Então o fator intrínseco é fundamental. E, obviamente, né, colocando aqui também o muco. Então perceba bem, essas células elas são multifuncionais, ou melhor dizendo, essas glândulas, né,
elas são multifuncionais. Eu tenho, às vezes, diversas células diferentes, ou grupos celulares diferentes, produzindo diversos produtos, né? Fazendo diversos produtos diferentes, de muco até ácido clorídrico, né? Então, é fundamental aí para a nossa digestão. Óbvio, gente, toda a patologia, ou toda lesão, ou todo dano que nosso organismo acaba sofrendo, ele é decorrente de um mau funcionamento, né? Seja para menos, ou seja, para mais. Né? Então, se eu produzo mais suco gástrico do que eu preciso, com certeza eu vou ter lesão estomacal. Se eu produzo menos, né, suco gástrico, eu vou ter uma dificuldade também de absorção de proteína, porque e a quebra dessa proteína, né? E o processo digestório que está acontecendo. Então, eu não posso produzir o efeito contrário, por exemplo, usando medicamentos para induzir uma hipocloridria. Né? Então, tudo é o equilíbrio. Para aqui vale a mesma coisa que a gente falou lá em relação ao processo inflamatório. O processo inflamatório ele é fisiológico. Agora, ele não pode ser exacerbado, nem começar a acontecer contra o meu próprio organismo. Né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma intervenção farmacológica. Muito bem, então aqui ilustrando um pouco daquilo que a gente falou. Eu tenho vilosidades, então, nesse, essa mucosa, né? A gente pode perceber que essas vilosidades, na verdade, são compostas de diversas células diferentes, né? Então, são as chamadas glândulas tubulares pilóricas, né? Estão localizadas na porção antral aí do estômago, naquele antro lá, correspondente a 20%, né? Os 20% distais do órgão, aquela partezinha final, onde está a conexão próximo ali com o piloro, né? E tenho, né, as células também que estão, né, na região lá do corpo, né, que estão produzindo também o ácido clorídrico. Então, essas unidades aqui, né, funcionais, elas são divididas, né? Então, eu tenho a chamada fosseta, que é essa parte mais, vamos dizer, aqui né, a figura está de cabeça para baixo, vamos dizer assim, mas seria a parte mais ao fundo, né, na fossa, aqui na cripta, né? Então é lá no fundo, né, dessa vilosidade, né? O istmo, que é essa região intermediária aqui, né? O colo, né? O colo, né? Colo do latim, né? Significa pescoço, né? Então essa região aqui e a base, então, que vai estar voltada aqui para a parte né, da luz do estômago aqui, né? Então, nesse caso aqui, que está mostrando a muscular da mucosa, né, a parte muscular ali da mucosa gástrica, e então essas células ali. Perceba que essas vilosidades elas têm diversos tipos celulares, né? Célula produtora de mucosa, célula parietal que vai produzir basicamente aí, o suco gástrico, né? O fator intrínseco. Então, essas unidades estão aí para, né, produzir tudo que é necessário no processo digestório. Aí, tá? Então, essas glândulas pilóricas secretam no piloro, principalmente muco, assim como o hormônio também, gastrina. Então, nós temos aqui um tripé que eu acho fundamental a gente anotar e lembrar dele, porque isso vai ser de fundamental importância para o nosso entendimento. Tá? Eu tenho três, vamos dizer assim, três substâncias que são muito importantes para nós hoje. Um está evidente, que é a histamina, né? A gente já falou aí, a histamina. A outra, eu até falei no início também, que é a acetilcolina, colocar abreviado. E a outra aqui, que é a gastrina. Gastrina. Por que elas são importantes? Né? As três são indutoras, né? São
estimuladoras da liberação de suco gástrico. Né? Então, são substâncias aí fundamentais nesse processo aí, tá? Então, quando eu produzo gastrina, eu estou produzindo uma substância que vai induzir a liberação de suco gástrico. Beleza. Então, aqui, uma figura agora colocando ela de cabeça para o lado certo, né, vou dizer assim. Então, aqui a cripta gástrica, né, ou seja, a parte aonde eu estou aqui, né, para cima, a saída, que é a luz do, da célula aqui, que vai ter a saída, então, do muco, das substâncias produzidas por essa glândula, né? A chamada lâmina própria, que é a que dá sustentação a essa glândula, e então essas glândulas gástricas que vão então, produzir diversos. Então, aqui os tipos celulares presentes aqui, né? Como eu falei, essa glândula ela é multifuncional, e ao mesmo tempo, para poder ser multifuncional, ela tem que ter várias células diferentes produzindo, né, trabalhando em conjunto. Né? Então, essas células de superfície que vai secretar muco, então o muco tem que estar mais em cima, né, para ser uma liberação mais fácil. Então, são células mucosas, secretoras de muco. Né? Eu tenho aqui a célula mucosa do colo também, que vai também produzir muco, né, também secreta muco. Então, essa secreção de muco ela deve ser contínua. Aqui, só fazendo relembrando uma coisinha aqui. Vocês lembram que a gente falou lá, quando a gente estava dizendo sobre os eicosanoides, né? A presença das prostaglandinas e prostaciclinas? O que elas fazem? Elas estimulam justamente esses grupos celulares aqui. Né? Elas induzem esses grupos a produzirem muco. Né? Então, quando eu uso um AINE, né? Esse AINE inibe a produção de prostaglandinas e prostaciclinas, elas, por sua vez, não vão estimular essas células a produzirem muco. O resultado, o que é? Uma hipoprodução, né? uma baixa na produção desse muco, que vai expor mais a minha mucosa gástrica. Né? Então, e somado a isso, né, as prostaglandinas também agem inibindo um pouco essa secreção gástrica também, rivalizando inclusive aí com a histamina. Então vocês percebam, né, eu tenho, tudo está interligado. Se eu ajo interferindo numa via metabólica, normalmente a outra via metabólica vai ser prejudicada, ou para mais ou para menos. Nesse caso aqui, para menos. Né? Então eu estou produzindo menos muco, né, se eu uso um AINE, porque eu tenho menos prostaglandina e prostaciclina e, consequentemente, um subestímulo dessas células de mucosa da superfície e do colo. Tá? Aqui, né, representada, então, uma célula parietal, secretora, então, de ácido clorídrico e do fator intrínseco, então, ela age com duplicidade, né, de produção de produtos, duplicidade de produtos aí. Eu tenho a célula principal gástrica, que secreta, né, o pepsinogênio e a lipase gástrica, vão ser envolvidos, respectivamente, na digestão de proteínas e lipídios. Né? Então, começar o processo de digestão lipídica aqui. E a célula secretora de gastrina, que estimula, então, as células parietais a produzirem o seu produto, né, os seus produtos, seria o ácido clorídrico e o fator intrínseco. Que mostrando, né, como é que é essa cripta, né, essa entrada aí da cripta, né? Então, as células mucosas na superfície. Então, essa é a parte interna. Essa região aqui é a parte interna, então, do meu estômago. Certo? Muito bem. Aqui também tem duas tabelas aqui, praticamente com as mesmas, com algumas informações. Algumas vão se repetir, mas tem algumas diferenças entre elas aqui. Né? Então, aqui mostrando também, né, a célula mucosa superfície, a célula mucosa do colo, as células parietais, a célula... essa daqui não está representada na imagem anterior. Né? As células semelhantes às enterocromafins.
Essas, né, nós falamos da semana passada que, né, que juntamente com basófilo, mastócito, né, e alguns outros grupos celulares, elas são produtoras de histamina. Então, como eu tenho lá as células G, né, produzindo gastrina, as células D produzindo somatostatina, eu tenho também as células semelhantes a enterocromafins produzindo, então, a histamina. Tá? Muito bem. Então, uns grupos, vocês podem perceber que ela está paralela aqui à presença, né, à região aí do ácido mesmo, né? Muito bem. E eu tenho as células principais, nós dissemos aí também, né, produtoras de pepsina e lipase, as células D, que também não apareceram representadas na imagem anterior, que como aí as células enterocromafins, né, semelhantes a enterocromafins, eu tenho elas, né, também em paralelo aqui à glândula, produzindo também, então, no caso aqui, a somatostatina. E as células G, elas estão lá no fundo, né, da, 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 da glândula, né, na parte mais distal dessa glândula aí. Então, que são as produtoras da gastrina. Vou passar para a imagem seguinte. Aqui, essa tabela aqui é um pouco melhor. Então, a imagem é a mesma, entretanto, mostra aqui né, algumas informações a mais. Então, a substância, né, a mesma que estão colocando ali, e eu tenho também a né, quem que é o estímulo para a liberação, né, daquela substância e a função dessa substância secretada. Bom, beleza. Então vamos lá. Começando aqui de cima, né? A célula mucosa do colo vai produzir muco, mas não produz só muco, não. Ela produz também bicarbonato. Para quê? Justamente para poder neutralizar a ação do suco gástrico que está para evitar que ele entre em contato com a mucosa. Né? Então, o muco, e dentro desse muco eu ainda tenho a produção de bicarbonato. Esse bicarbonato, à medida que né, o suco gástrico vai entrando em contato ali com o muco, ele vai neutralizando esse suco gástrico para poder evitar, então, que ele lesione diretamente a minha mucosa. Quem que são estimuladores dessa secreção? Bom, beleza. Né? A secreção tônica, né? Ou seja, se eu tiver uma presença de osmótica muito grande, uma força osmótica, presença de íons em quantidade grande dentro do estômago, eu aumento essa liberação, né? Então, a própria acidez ali dentro já vai me induzir a liberação de muco, né? Uma irritação direta da mucosa. Então, por exemplo, quando a pessoa toma algum alimento ou bebida alcoólica, por exemplo, e promove irritação ali, isso induz a liberação desse muco, justamente para proteger esse estômago, né? essa mucosa. Eu tentei até localizar, não encontrei no YouTube, não. Alguns anos atrás me mostraram uma endoscopia, eles fizeram uma endoscopia na pessoa antes e após ela tomar lá, não sei, 2 ou 3 doses de vodka. Então, mostrando como é que era a irritação estomacal, né, a diferença da irritação estomacal após a utilização, então, da bebida alcoólica. Né? Então, promove irritação e, consequentemente, estimula essa liberação de muco. Né? O bicarbonato, o que o bicarbonato vai fazer, como que ele vai ser estimulado? Quando eu tenho secreção de muco, ele vai junto. Tá? Ele não tem nada que libere ele, né, independente, não. Ele está sempre ligado ao muco, ele só vai ser produzido juntamente com o muco aí. Tá? Beleza. Das células parietais, que são as que mais nos interessam no momento, eu tenho aí, né, as substâncias secretadas são, então, o ácido gástrico, né, o HCl, e o fator intrínseco, como nós já dissemos. Quem são os fatores de liberação do ácido gástrico e do fator intrínseco? Justamente aquele trio parada dura que nós falamos ali. A acetilcolina, a gastrina e a histamina. Então,
aqui, né, reside aí um trio que realmente induz essa liberação de suco gástrico e que vai ser responsável pelas azias, pelas dispepsias de forma geral, né, pela pirose, que a gente chama, né, outro nome bonito para poder falar que a pessoa está com uma queimação, né? Piros vem do grego calor, fogo, né? Então, pirose, essa sensação de queimação, parece que tem um dragão dentro de você, a pessoa vai cuspir fogo, né? Então, isso aí é chamado de pirose, né? Muito bem. É, qual que é a função dessa... Ah, eu esqueci de falar aqui em cima, né? Aqui, né? Obviamente, a fazer barreira física, o muco, né? E tamponar o ácido gástrico. Aqui, ó, qual que é a função, então, dessas substâncias? Ativar, então, né, melhor dizendo, do ácido gástrico, ativar a pepsina. Então, o pepsinogênio, que está sendo produzido aqui embaixo pelas células principais, quando ele entra no estômago e encontra, então, o pH do ácido clorídrico, ele deixa de ser pepsinogênio e se transforma, então, em pepsina. E aí vai digerir as proteínas, começar o processo de digestão das proteínas. A outra função do ácido clorídrico é matar bactérias, especialmente as patogênicas, que eventualmente venham junto com o alimento, né? Nem sempre consegue matar todas, né? Então, mas então isso é uma função também do ácido clorídrico, evitar, então, proteger nosso estômago. Então, quando a gente fala lá de sistema imune, sistema de defesa do organismo, uma das substâncias, né, além de lágrima, saliva, cerume dos ouvidos, são substâncias que já impedem ou tentam impedir que grandes quantidades de bactéria ganhem, então, o nosso organismo. Então, já vai servir para matar aqui. Outra coisa, né? Então, eu tenho aqui, né, função deles também, né? No caso do fator intrínseco, como foi dito aí, combinar então com a vitamina D para permitir, então, a sua absorção. Bom, as células semelhantes às enterocromafins, né, para a produção da histamina, né, quem que são os fatores de estimulação da histamina? Olha que curioso. Eu tenho três substâncias, né, que são, né, responsáveis pela liberação do ácido gástrico, né, e do fator intrínseco. Agora, a histamina, que está entre elas, ela também é estimulada pela acetilcolina e pela gastrina. Então, na produção da acetilcolina, na liberação, no contato da acetilcolina e da gastrina, elas induzem a produção da histamina e juntas vão, então, estimular a liberação de suco gástrico. Né? Então, está colocado aqui. Né? Então, a função é basicamente essa. Nas células principais, a produção então da pepsina e da lipase gástrica, são todas, como eu já disse, digerir proteína e digerir gordura. Né? Quem que é o fator estimulador? A acetilcolina. Né? Bom, beleza. E o próprio ácido gástrico aqui. Na somatostatina, né? Então, quem que estimula? O ácido no estômago que estimula as células D a produzir, a liberar a somatostatina. Qual que é a função dela? O contrário, é inibir a secreção gástrica. Ou seja, vocês lembram daquele mecanismo que a gente falou de feedback negativo? Né? Então, aqui nós temos um outro mecanismo de feedback. Tá? Então, aqui é um feedback. Feedback. Feedback negativo. Ok? Então, o que ela está fazendo? Quando eu tenho uma quantidade de ácido no estômago exagerado, né, ela, com um mecanismo de feedback, por um mecanismo de feedback negativo, ela inibe a secreção de mais ácido gástrico. Né? Então, a somatostatina tem um efeito contrário a dessa turma aqui. Né? Essa turma estimula a liberação de ácido gástrico, enquanto a somatostatina vai lá agir sobre ele, inibindo a sua liberação. Tá? Então, esse é um equilíbrio aí que acontece então no estômago. Beleza. A gastrina nós já falamos, né? Produzida lá na célula G. Então, gastrina. Então, ela vai
juntamente com as outras duas aqui, né, a acetilcolina e a histamina, induzir a liberação, né, a secreção de ácido gástrico. Então, quem que induz? A acetilcolina e peptídeos e aminoácidos presentes na dieta, tá, também, né? Os peptídeos e aminoácidos presentes aí também na dieta. Olha só, vocês perceberam que a acetilcolina está envolvida em tudo aí, né? Da secreção, né? Tudo que quer dizer que tudo está relacionado com o aumento da atividade, né? Da liberação de ácido gástrico. Então, é aquilo que eu falei, vale a pena a gente lembrar um pouquinho da atividade da acetilcolina. O que é que a acetilcolina faz? De onde que ela vem? Né? Qual que é o principal papel dela? Ou em que ocasiões eu verifico esse tipo de coisa? Eu gosto muito de ilustrar isso quando lembrando do infarto do miocárdio. Entendeu? Quando você vai, né, quando a pessoa tem um infarto do miocárdio, alguns sinais estão bastante presentes, né? É o caso da dor no membro superior esquerdo e no peito, normalmente não aparece essa dor conjunta aí nos dois locais. Depois, né, a pessoa tem também um vômito, né, ânsia de vômito, né, vontade de vomitar, né, muito grande, e defecar também. Né? Então, dá aquela diarreia. Né? Isso, gente, é conhecido como reflexo vagal. Tá? Então, deixa eu só ver se tem outra. Cara, eu tive deixado um slide em branco para poder fazer isso, mas. Então, reflexo vagal. Deixa eu ver se eu aproveito alguma área aqui de outro slide. Aqui. Deixa eu desenhar aqui que dá. Então, reflexo vagal. O que é um reflexo vagal? Então, eu tenho lá, quando eu tenho, no caso do infarto do miocárdio, né, o coração está lá, né, vou colocar um coraçãozinho aqui, muito bonito não, mas coraçãozinho, então ele teve lá o infarto. O que acontece quando eu tenho infarto? Eu tenho obstrução de uma coronária, né? Ela foi obstruída, se o fluxo sanguíneo estava vindo nesse sentido, daqui para frente vai faltar sangue. Esse tecido que tiver aqui para frente, ele vai morrer por falta de oxigênio, porque o vaso sanguíneo daqui para frente está obstruído. Então, ele não vai chegar, o sangue não vai chegar lá. O que é que o meu organismo inteligentemente faz? Ó, se eu estou com né, um déficit de oxigênio, né, para poder oxigenar os meus tecidos cardíacos, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a frequência cardíaca. Tá? Diminuir a frequência cardíaca. Como é que eu faço isso? Aí vai entrar aquele sistema, né, simpático parasimpático. Né? Então, sistema nervoso autônomo. Né? Então, no caso, quem vai agir agora é, né, o simpático, a liberação de adrenalina, noradrenalina, vocês sabem que é para poder aumentar a frequência cardíaca. Então, para diminuir a frequência cardíaca, quem é liberada é a acetilcolina. Então, aqui através do nervo vago, por isso chamar de reflexo vagal. O nervo vago é o principal nervo parasimpático do organismo. Então, quando eu libero essa acetilcolina vai produzir o quê? Vai produzir diminuição da frequência cardíaca, mas ela lá no estômago ela provoca aumento da secreção de HCl, né? A gente viu lá, né? Então, essa hipercloridria vai induzir, então, a náusea. Náusea e vômito, né? Náusea e vômito. E também, né, ela aumenta, né, essa acetilcolina, ela também aumenta a motilidade intestinal. Por isso a pessoa vai ter também diarreia, né? Então, é uma coisa fácil da gente ter. Então, a acetilcolina ela está sempre envolvida nesses processos. O contrário acontece na via simpática. Né? Então, na via simpática, eu tenho aumento da frequência cardíaca, eu tenho diminuição da secreção das glândulas aqui. Inclusive, quando você toma um susto, sua boca não fica seca, né? A pessoa fica com a boca seca, né, do susto que tomou. Por quê?
que isso acontece? Justamente pela ação contrária, que é a ação da via simpática, é reduzir a secreção dessas glândulas. Então, né, você vai ter uma diminuição aí dessa secreção, inclusive das células parietais aí do estômago também. Né? Então, isso tudo é um equilíbrio muito bacana. Né? Eu sou apaixonado pelo sistema nervoso autônomo, acho a coisa tão legal. Né? E a acetilcolina, então, nem se fala, né? Ela me deu o meu mestrado. Né? Então, lembrando aqui, então, são essas as funções. Então, percebo que a acetilcolina está envolvida em praticamente todos os processos secretórios. Está aqui, né? Ela vai ajudar na secreção também da histamina e vai atuar lá também estimulando a liberação de gastrina. Ou seja, ela é a líder, vamos dizer assim, né? Sempre num grupo não tem um líder, aquele que chama todo mundo, né? Então é isso. A acetilcolina ela chama a gastrina e as duas juntas vão lá e chamam chamam a histamina e aí elas vão produzir, vão estimular a produção de ácido gástrico. Bom, aqui a célula parietal, ela tem dois estados, né? Ela não está o tempo inteiro secretando, senão ia ser um horror, né? Por dois motivos. Primeiro, porque isso tudo demanda uma energia muito grande. E se eu tenho essa energia, se eu tenho essa, esse gasto de energia, eu tenho que, grande, eu tenho que escolher os momentos apropriados. Então, na hora que eu tenho presença de alimento no estômago, é que eu vou, então, produzir, né, que eu vou, então, acionar essas células. Então, essas células são aquelas que a gente falou que está cheia, estão lotadas de mitocôndrias, justamente para poder produzir energia, porque é muita energia que precisa aí para poder, né, digerir. Óbvio que no balanço calórico, né, o alimento que eu estou ingerindo vai me fornecer mais energia do que aquela que eu estou gastando para digeri-lo. Pelo menos é o que a gente espera, não é isso? Isso é uma outra coisa importante a ser dita também, né? Então, por que a mãe da gente, desde pequeno, né? Assim, menino, mastiga direito, come devagar, né? Isso aí é fundamental também, porque quanto mais a gente mastiga o alimento, quanto menos partícula sólida tiver ali dentro, menos meu estômago vai ter que trabalhar, né? Para quê? Primeiro, para misturar o alimento, e segundo, se eu tenho uma superfície maior de contato desse alimento com o ácido gástrico, eu posso usar menos ácido clorídrico ali para fazer essa digestão. Então, eu diminuo a necessidade de produção de ácido gástrico, eu melhoro, então, o pH desse estômago, eu evito a erosão desse estômago aí também, né? Eu faço ele trabalhar menos e eu aproveito mais o alimento. Tem um motivo aí para aqueles que não estão convencidos ainda, né, que é fundamental de alimentar devagar, porque você dá tempo também dos níveis de glicose subirem e inibirem, né, ou melhor dizendo, estimularem o centro da saciedade lá no hipotálamo, diminuindo então o apetite, fazendo com que a gente coma menos e consiga, né, perder peso. Então, alimentar mastigando de forma lenta, né, deixando o alimento mais fácil possível de ter contato aí com o suco gástrico, melhor, né? Quanto mais, melhor. Beleza? Bom, beleza. Então, aqui, né, mostrando, então, eu tenho essas células, né, parietais, elas estão aqui na forma inativada ou em repouso, e aqui elas vão estar secretando. Perceba que parece que elas deformaram aqui na hora que elas começam a sua atividade secretora, né? Então, mas na verdade, o que está acontecendo? Vocês estão vendo aqui túbulo vesícula? O que é isso? São pequenas vesículas que têm ligadas a si. Aqui, ó, até vou fazer uma correção, tá? Porque aqui está do livro de Barré, ele coloca aqui ácido, tá? Mas aqui vamos colocar H+, tá? H+, potássio ATPase. Então, o que é isso? Né? É uma bomba. Igual não tem a bomba de sódio, potássio, ATPase, né? Então, eu estou vendo a TPase, quando eu ver essa palavra junto aí, ase é uma enzima que vai, então, quebrar
o quê? O substrato que está logo na frente aí, que é o ATP. Então, é uma estrutura que vai, então, é, ter acoplada a si uma quebradora, vamos dizer assim, né? Entre aspas, uma quebradora de ATP. Qual a função dela? Então, é trocar potássio por íons H+. Perceba que são dois íons de carga positiva, ou dois cátions, então eu tenho que trocar um pelo outro. Igual a bomba de sódio, potássio também não troca sódio, que também é um cátion, né? O íon sódio com o íon potássio. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter, então, que induzir essa troca, né? E essa troca, gente, eu vou trabalhar contra o gradiente de concentração, porque essa célula ela vai estar liberando aqui para o lado de fora. Vamos colocar aqui já ela secretando. O que está sendo secretado aqui? H+, né? Então, só que aqui ó, vai estar cheio de H+, né? Esse H+ aqui vai levar, então, o que vai fazer? Vai levar a queda do meu pH, né? Vocês lembram lá, né? pH, o que é o pH? pH é o logaritmo negativo da concentração do íon hidrogênio. Então, ó, quanto mais hidrogênio eu tiver no meio, aqui é negativo, né? Menor vai ser o pH. Então, o pH vai abaixar à medida que ela começa a secretar. Então, pH baixo significa que eu tenho concentrações altas de H+. O pH do estômago chega facilmente aqui, né, na hora que está sendo secretado esse H+, a 1. Né? Nossa, esse pH igual a 1 significa, então, que a minha concentração está altíssima ali dentro. Né? Então, quanto mais baixo o pH, maior a concentração, é inversamente proporcional. Né? Quanto mais baixo o pH, mais alta a concentração de hidrogênio. Então, para poder vocês lembram disso de difusão, osmose, aqueles movimentos, né? Difusão passiva, difusão facilitada, transporte ativo, né? Então, tanto a difusão simples ou passiva como a difusão facilitada, elas trabalham a favor do gradiente de concentração. Agora, quando eu vou trabalhar contra o gradiente de concentração, o que tem que acontecer? Eu tenho que gastar energia. Nos dois primeiros casos que eu citei aqui, né, sempre a favor do gradiente, normalmente não tem gasto de energia. Nesse caso aqui vai haver. Né? Então, essa enzima aqui, né, ela vai quebrar a ATP justamente para fornecer energia para quê? Para jogar íon H+ para fora. Né? Né, num lugar que já tem íon H+ para carvalho. Né? Tem muito íon H+ ali. Né? Então, eu tenho que trocar. A mesma coisa acontece com o íon potássio. Se vocês lembrarem lá, né, da eletrofisiologia, né, vocês têm, né, o interior da célula geralmente é rico em potássio. Né? Então, eu estou colocando potássio para dentro, que é um íon que já prevalece dentro da célula, e estou jogando H+ para fora, num lugar que já está cheio de H+. Percebam que na hora que. Olha os receptores aqui, lembra dos receptores que nós falamos no início? Olha lá, ó, receptor M3, é o muscarínico do tipo 3. Tá? Esse é um receptor chamado de colecistoquinina, só que ele serve também para ligação da gastrina, ok? E o receptor H2, que é o receptor de histamina, né, do tipo H2. Bacana. Então, olha, esses aqui são, né, a partir do momento que eu estimulei lá, ó, eu liguei no receptor M3, eu liguei a acetilcolina, eu liguei a histamina no H2 e liguei a gastrina lá no receptor CCKB, eu vou, então, aumentar a atividade, eu vou dar o recado, vou apertar o interruptor dessa célula e o que vai ocorrer? Uma fusão. Olha só que loucura. A fusão aqui, então, desse túbulo vesicular com esse canalículo. Essa enzima, então, vai se fundir com a membrana, está percebendo aqui? Né? Então, essas prótons, né,
potássio ATPase que estavam aqui, o que que vai acontecer com eles? Vão aparecer na parede ali, né, na parte do canalículo, né? Esse canalículo vai ficar mais largo e vai ocorrer, então, começa então a haver a secreção do íon H+. Esse íon H+, começa a ser produzido aqui e vai sendo liberado para o meio e vai subindo aqui. Óbvio, né? Cada um deles agindo de um jeito, né? Os receptores M3, aumentando a concentração intracelular de cálcio, né? Receptor muscarínico é um receptor também metabotrópico, ou seja, associado à proteína G, tá? Da gastrina, né? Da colecistoquinina, é exatamente a mesma coisa, também vai elevar a concentração intracelular de cálcio, mobilizando estoque de cálcio, né, dos reservatórios, ou facilitando a entrada deles, abrindo os canais de cálcio. Já os de histamina, o que eles agem? Eles ativam uma enzima chamada adenilato ciclase, né? Então, essa enzima, deixa eu escrever o nome dela aqui embaixo, vamos ver se vai sair melhorzinho agora. Adenilato ciclase. Aqui é bom escrever, não. Adenilato ciclase. Então, ele vai pegar, né, vai produzir o AMP cíclico. Ó, o que é o AMP? Vocês estão lembrados aí do ATP, né? O que o ATP é? Adenosina trifosfato. Eu tenho o ADP, D de dado, né? É o ADP, que é adenosina difosfato. E eu tenho o AMP, que é a adenosina monofosfato. Só que essa enzima vai pegar essa adenosina monofosfato e vai fazer o que com ela? Vai colocar essa adenosina monofosfato na forma cíclica, vai fechar um anelzinho, tá? Então, isso aí eu chamo de AMP cíclico. Então, ela pega essa, né, adenilato, o AMP aberto, né, de cadeia aberta, e vai ciclizar. Então, vai formar o anelzinho com ele, então vai formar o AMP cíclico. Esses aqui, né, vão então atuar estimulando essa fusão dessas membranas e a produção, a ativação dessa enzima bomba, né? Essa é uma bomba acoplada a uma enzima, né? A bomba de próton, que a gente chama bomba de próton. Aqui, gente, é o local de ação, então, do omeprazol, né? Então, a gente estava falando mais cedo neles aqui, né? Então, aqui é o omeprazol, tá? Então, aqui seria o local de ação. Eles são o quê? Eles são inibidores da bomba de próton, né? Bom, isso do omeprazol. Nós estamos falando aqui de outra classe hoje, né? Então, só para poder a gente não confundir, né? Então, essa aqui é do omeprazol. Nós estamos falando hoje dessa turma de cá, que são os, né, inibidores do receptor, né, os antagonistas da histamina no seu receptor H2. Beleza? Bom, vamos adiante aqui. Alguma dúvida até aí? Vocês querem parar, perguntar alguma coisa? Ficou alguma curiosidade? Querem que eu volte? Não? Beleza. Então, vamos adiante. Então, gente, olha lá, né? Está mostrando, essa é uma outra figura, mostrando a mesma célula parietal, aqui há duas regiões, né? Onde eu tenho aqui o líquido intersticial, aqui está passando um capilar, estão percebendo? Né? E aqui o lúmen, a luz do estômago, né? Então, o que eu disse que acontecia? Quando eu estimulava aqui, né, com a acetilcolina, com a histamina, com a gastrina, elas então induziam a produção, né, da atividade da bomba de próton, né? Então, o que essa bomba de próton faz? Então, o ATP aqui está quebrando a ATP e jogando para fora o H+, né?
Então, esse daqui, ao mesmo tempo, ele tem que trocar íon, né? Porque a carga. Então, o que, que acontece? Esse potássio aqui vai ser jogado para dentro. Então, eu troco um pelo outro. Só que esse potássio, depois ele extravasa, a tração está alta, ele vai vazando por canais de potássio que vão estar abertos também. Ah, mas como é que esse canal aí abriu, professor? Vamos voltar aqui o slide um pouquinho. Tá? Os receptores muscarínicos da acetilcolina, né, além de liberar cálcio aqui também, eles estimulam a abertura dos canais de potássio. Tá? A mesma coisa acontece lá no coração. Okay? No coração, então, vai acontecer também esse tipo de processo. Né? Ah, então, o que ocorre? Né? Eles mandam potássio para dentro, né? E esse potássio que vai para o interior da célula cardíaca, no caso aí, vai diminuir, então, a atividade do coração, porque o potássio está relacionado com relaxamento muscular. Né? Então, você diminui a frequência de contração muscular. Bom, mas isso é outro capítulo, é outra disciplina. Beleza? Olha, eu acho maravilhoso fisiologia. Né? Quando a gente vai entendendo, você quer saber cada dia mais. Né? Então, bacana. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho aberto canal de potássio, o que permite que essa bomba troque o íon H+, com o potássio, mas esse potássio também não inunde essa célula aqui. Né? Então, à medida que ele vai ficando em excesso aqui dentro, ele começa a extravasar por esses canais abertos. Só que na hora que ele extravasa, né, está saindo íon positivo. Normalmente, isso vai estimular também a saída de íons negativos acompanhando. Quem é que vai sair junto? O Cl-. Ó, eu joguei para fora H+, e agora está saindo também, sem gasto de energia, Cl-. Ó, então, quando ele se encontra lá, eu vou ter então o HCl, né? Eu ia desenhar aqui embaixo HCl. Né? Esse HCl então, é o ácido clorídrico. De onde que vem esse ácido clorídrico? Ah, bom, vamos lá. De onde que vem esse íon cloreto aqui? Né? Bom, o H+, nós mais ou menos, né, aceitamos aqui que ele sai. De onde que ele vem também? Vamos começar daqui. Eu tenho a presença de água no interior da célula. Essa água ela vai ionizar, isso normalmente ela ioniza a si mesmo. Né? Só que na hora que ela ioniza, ela vai dar origem a H+ e OH-. Esse OH- ele vai ser captado, né, por ação enzimática e vai produzir, então, como era dizendo, com o gás carbônico aqui, né, juntamente com o gás carbônico, ele vai dar origem ao bicarbonato. Olha só. Esse íon bicarbonato ele faz o efeito justamente contrário ao do ácido clorídrico. Né? Em vez de ele acidificar, ele basifica. Só que enquanto está saindo ácido para a luz, né, do estômago aqui, esse bicarbonato está sendo jogado no líquido intersticial e posteriormente vai para dentro da corrente sanguínea. Tá? Então, eu estou jogando ácido clorídrico para o estômago e estou jogando bicarbonato para a corrente sanguínea. Ele é um íon negativo. Então, aqui nessa hora, eu consigo trocar íons negativos. Cl- pelo HCO3-. Então, né, o íon bicarbonato pelo íon cloreto. Entrou aqui na célula, depois ele vai conseguir, então, ser liberado, formando o ácido clorídrico. Bacana. Ah, vamos pensar numa outra coisa, que aqui também tem transporte ativo, tá? Aqui também tem gás de energia. Tá bom, beleza. Mas olha só, vamos pensar numa coisa aqui. Se eu tiver comido muita proteína, excesso de proteína, carne pra caramba, aquele churrascão, quando a gente está tomando cerveja por cima e produziu aquela quantidade de alimento, né, aquele bolo alimentar dentro do estômago, e para digerir aquele troço, vai ter que liberar muito ácido clorídrico. Consequentemente, eu vou ter que pôr essas minhas bombas aí, né, minhas bombas de próton aí, né, de H+, para trabalhar. Vou gastar energia. Mas o pior de tudo,
que eu vou produzir também? Eu vou produzir quantidades imensas de bicarbonato, porque para cada H+ que sai, eu tenho também um HCO3 menos indo para o outro lado, né? Então, e alcançando a corrente sanguínea. Isso daqui, gente, vai me originar uma alcalose digestiva, tá? A palavra é alcalose. Vocês já ouviram falar? Acho que sim, né? Então, alcalose, tá? Agora você imagina lá um leão na savana da África e aí ele captura e come uma zebra inteira, né? A quantidade de carne, ele não sabe que dia que ele vai comer de novo, então come aquela quantidade, né? Não para de comer nunca. Bom, depois o que acontece com esse leão? Ele vai dormir 3 dias. Então aquela sonolência que a gente sente às vezes depois do almoço está geralmente ligada a esse processo dessa alcalose, né? Então, essa alcalose digestória aqui, ou digestiva, né, ela está relacionada então, com esse excesso. Então, quanto mais eu como, você já viu que tem uma relação direta, né? Quanto mais você come, mais sono você sente. Né? Eu, por exemplo, quando viajo, estou dirigindo, né, se eu for parar no horário de almoço, como uma saladinha, como uma coisa de fácil digestão, um carboidrato lá, uma massa, para poder não encher demais o estômago, porque senão dá sonolência na hora da direção, né? Justamente proveniente disso. Né? Além do que, né, na hora da digestão, na hora que chega lá no intestino, para a absorção do alimento, ainda ocorre um outro fenômeno, né, que a gente chama de hiperemia digestiva. Então, o sangue vai todo para aquela região, e aí falta sangue na cabeça e dá um sono danado, né? Então, isso daí é bem característico aí. É o famoso banzo, né, que dá depois do almoço. Então, é basicamente isso, né, gente? Então, aqui na região basolateral, né, está acontecendo o quê? Troca de cloreto por bicarbonato. Tá? Beleza. Na região apical, ou seja, na parte de cima da célula, então aqui a parte, vamos dizer assim, de baixo, a parte externa, e aqui a parte interna do estômago. Tá? Nessa região apical está ocorrendo o quê? Atividade aí, né, da bomba de próton, bomba de H+, não sei como é que vocês preferem falar, né? Mas né, o que está mais ou menos convencionado é falar bomba de próton. Então, a bomba de próton ativa, né, está ativa e começa então a liberar H+ para o meio. Então, aqui é o local de atividade lá dos inibidores da bomba de próton. Beleza. Aqui é um outro esqueminha mostrando também a atividade das diversas substâncias aí, né? Então, AMP cíclico, caminho do AMP. Aqui uma coisa que eu pus essa imagem justamente para mostrar isso daqui, ó. Veja bem, aqui ó, tem a prostaglandina e prostaciclina. Então, eu tenho receptores dele aqui. Lembram que eu falei aqui, ó, aqui embaixo? Prostaglandina e prostaciclina, eles atuando, né, nas células de superfície, né, da epitelial lá do estômago, aumentando, sempre que a cruzinha, né, o mais aqui é ativando, tanto ela quanto a acetilcolina, nesse caso, ativam a produção de muco, né, muco protetor e de bicarbonato também, protetor aqui, né, para proteger o nosso parede do nosso estômago lá, né, a mucosa. Então, vai proteger a mucosa. Mas aqui em cima, o que, que ela faz? A prostaglandina e a prostaciclina, elas têm, então, os prostanoides, vamos dizer assim, né? Os prostanoides, eles têm, olha aqui, está negativo, estão observando? Aqui, ó, negativo. Então, ela tem um efeito contrário ao da histamina, diminuindo a atividade da bomba de próton. Tá? Então, ela diminui essa produção. Então, quando a gente usa lá o nosso AINE, a gente está fazendo o quê? Além de estar diminuindo a produção do muco protetor, nós estamos também diminuindo a atividade, liberando, melhor dizendo, né? Liberando a atividade da histamina sobre os receptores H2, que vai induzir mais liberação de H+. Então, além de bloquear essa via aqui, né? Essa aqui, se eu não tiver isso, eu bloqueio essa via, diminuo a produção de muco. Então,
Então, gente, eu acho assim, quando eu pego uma prescrição normalmente assim de um AINE, e lá na prefeitura, a gente não tem muitos não, tá? Na verdade, o único AINE verdadeiro lá é o ibuprofeno, né? Então, o ibuprofeno, quando tem a prescrição de ibuprofeno, normalmente o médico costuma dar, pelo aquele período de utilização daquele anti-inflamatório, costuma associar um inibidor de bomba de próton, tá? Para poder diminuir essa acidez. Tá? Eu acho um exagero. Tá? Se a pessoa não tem histórico de problema gástrico, se ela não tem nenhum problema né, já previamente úlcera ou gastrite, basta aquela recomendação, né, de estar se alimentando com frequência, não ficar longos períodos sem se alimentar durante né, o uso do medicamento. Por quê? Porque se eu deixo para poder me alimentar poucas vezes ao dia, eu vou ingerir muito alimento. Ingestão de muito alimento significa secreção de muito H+. Muito H+, a maior chance de promover irritação. Certo? Então, esse é um problema. Então, tentar alimentar de 2 em 2 horas, né? Comer alguma coisinha, máximo de 3 em 3 horas, tá se alimentando para poder evitar esse tipo de efeito. Okay? E o efeito é sistêmico, né? A pessoa fala assim, tem que forrar o estômago antes de tomar o medicamento. Não é necessário. Na verdade, você tem que manter o estômago sempre com o alimento para poder evitar essa irritação, né? Porque quando tem também uma pequena quantidade de alimentos, vocês lembram que estimula também a produção desse muco, então facilita um pouco aí a conservação aí da mucosa. Né? Então, precisa tomar com leite? Se quiser, pode, mas não é o fundamental. No caso aqui, o fundamental é estar sempre alimentando para evitar essa, esse excesso de acidez quando for alimentado uma vez só e com quantidade grande de alimento. Tá? Aqui, isso nós já vimos na semana passada, só lembrando aqui, né, então, aonde que eu tenho, né, os receptores, né, do tipo H2. Tem células neuronais, eles estão presentes também, na musculatura lisa vascular, tá? Nas vias aéreas, no endotélio das vias aéreas, em hepatócitos, às vezes a gente acha que é só no estômago, né? Nos condrócitos, né? Células lá de cartilagem, né, de produção de cartilagem, células epiteliais, neutrófilos, eosinófilos, dendrócitos, tá? Monócitos, os linfócitos T e B. Né? Então, são muitos. Né? Então, sinais intracelulares de ativação, a gente viu lá, né? O AMP cíclico é o principal sinalizador. Né? Então, a adenilate ciclase, ativação da adenilate ciclase, e outros aqui, né? A proteína K, né? Desculpe, a fosfoquinase C, né? E aí vai. Então, são diversos aí os tipos, os locais, né? Então, por que é importante a gente saber isso? Porque quando eu uso um inibidor de receptor H2, eu não estou só inibindo o H2 do estômago, eu estou inibindo H2 de diversas outras células também. Né? Então é importante saber, porque normalmente as reações adversas estão relacionadas a elas. Né? Então, aqui, né, principais funções da histamina. Então, os H2, vamos pegar aqui os H2. Né? No coração, pequeno aumento da frequência e da contratilidade cardíaca. Né? Então, é insignificante, é pequeno. Tá? No estômago, aumento da secreção de ácido gástrico. Né? Então, isso aqui sim, né, pode, a manifestação pode, né, a ativação pode levar a doença ulcerosa, péptica, pirose, né, que a gente falou aí, aquela sensação de queima, né? Mas aqui, se eu bloqueio por outro lado, né, eu vou ter, né, se eu tenho pequeno aumento, eu vou ter uma pequena diminuição, né, tanto da frequência quanto da contratilidade cardíaca. Isso aqui é só para poder exemplificar como é que as coisas podem acontecer. Bom,
Estão aqui mostrando os tipos, né, de receptores, nós falamos desse daqui na semana passada. Há uma diferença básica entre eles, né? Todos eles são metabotrópicos, ou seja, todos eles estão relacionados né, ligados à proteína G. Eles não têm, o mecanismo de ação deles é metabotrópico, ou seja, ele tem essa ligação com a proteína G, e essa proteína G vai gerar segundos mensageiros aqui dentro da célula. Né? Então, só que o grupo, né, o H1, desculpe, ele é diferente do H2, H3, H4, porque o mediador químico aqui, ou seja, essa proteína G, ela ativa a fosfolipase C, que vai dar origem lá ao trifosfato de inositol, que é o IP3, o diacilglicerol, né? Eles, por sua vez, vão elevar a concentração de cálcio lá e tal, ativar aquela célula. Beleza. Já os outros todos, né, H2, H3, H4, qual que é o mediador? É a adenilato ciclase, ativação da adenilato ciclase e produção de AMP cíclico. Só que H2 ele ativa a adenilato ciclase, enquanto H3 e H4 fazem o quê? Eles inibem a adenilato ciclase. Então, no H2, ele vai aumentar a produção de AMP cíclico, enquanto H3 e H4 vai levar à diminuição de AMP cíclico. Espero que tenha ficado claro, né? Então, eu tenho o mesmo mediador químico agindo em receptores diferentes, dando respostas distintas. Olha que doideira, né? Mas por quê? Porque as fechaduras, apesar de serem iguais, elas abrem portas diferentes. Né? Vamos fazer uma analogia aqui, como eu gosto de fazer sempre, né? Então, nessa porta aqui, né, se eu ligo a chave da fechadura aqui, ela vai acionar vamos dizer, uma campainha e um alarme ali que vai elevar a concentração de cálcio ali dentro daquela célula, vai ativar aquela célula. A mesma coisa acontecendo aqui, só que com outro tipo de alarme, tá? Então, vai ativar a adenilato ciclase, a adenilato ciclase vai fazer o que vai elevar a produção de AMP cíclico, ou seja, vai ativar aquela célula também, ocasionando, então, né, como a gente falou aí, a produção do ácido clorídrico lá pela célula. Já o H3 e H4, que é outra história, não, né? Eles, ao invés, na hora que eu ponho a chave na tomada, ao invés de eu produzir um estímulo, né, acionar um alarme aqui, né, que a gente brincou, é que eu vou estar desativando esse alarme. Então, eu diminuo a produção de AMP5. Então, a tendência é reduzir a atividade dessas células que tiverem esse H3 e H4. Entendido? Então, é só para poder a gente ilustrar aqui, né, que uma mesma substância, em receptores diferentes, pode ter efeitos totalmente distintos, dependendo do mediador, né, o segundo mensageiro intracelular, porque no caso aqui todas elas são metabotrópicas, todos os receptores são metabotrópicos, e também, né, da localização. Né, se esse receptor H2 está lá no coração, o que a gente falou que vai produzir? Ele vai produzir um ligeiro aumento da frequência cardíaca. Não foi isso que a gente viu lá? Ó? Ligeiro, pequeno aumento da frequência cardíaca, da contratilidade. Agora, se ele está ligado lá no estômago, ele vai aumentar a atividade da produção do suco gástrico. Beleza. Então, aqui mostrando também a mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. Agindo todos pela adenilato ciclase. Só que aqui, lembrando, tanto o H3 quanto o H4 estão com menos em cima aqui, indicando que eles diminuem a atividade da adenilato ciclase, enquanto o H2 aumenta. E o H1 também, mas só agindo por outra, né? Que é a fosfolipase C. Bacana. Aqui, né, uma ilustração também mostrando como é que a histamina vai ligar receptores diferentes. Né? Então, ali o H1, né, que teria dois pontos de ligação, ali naquele nitrogênio cíclico e no grupamento amina lá do final, né, terminal ali.
E aqui no caso do receptor H2, eu tenho 3 pontos de ligação, né? Então, mostrando aí 2 naquele anel, né, nos nitrogênios daquele anel, e o terceiro no nitrogênio da amina terminal lá, no grupo amino. Tá? Então, é uma mesma substância, receptores diferentes, pontos de ligação diferentes, afinidade diferente, dependendo do tecido. Bom, então, os receptores H2 eles são, né, responsivos à histamina, acoplando, né, acoplados positivamente a adenilato ciclase via proteína G. Então, como a gente falou, a G do tipo S. Tá, beleza. Sua ativação então, estimula. Então, se eu aumento a atividade da adenilato ciclase, eu vou estimular a produção de AMP cíclico, né, que leva à ativação da cascata de sinalização da proteína quinase A, da PKA. Tá? Então, então, a proteína quinase A. Beleza. Então, isso vai ter como resposta fisiológica, né, a estimulação da secreção de ácido gástrico. Outra, relaxamento de músculo liso. Né? Então, experimentos aí que estão ainda sendo feitos aí, mostrar então, que tem aí, né, espaço aí para ser usado aí como agonista, né, para poder tratar asma, né, então, né, os receptores do tipo H2. Percebam que nesse caso, H1 e H2 vão agir de maneira antagônica, né? Então, se eu ativo H2, né, pelo que está mostrando aqui, né, ou que está propondo aqui, pelo menos, promoveria relaxamento do músculo liso e levaria, então, a um aumento, né, um relaxamento bronco, uma broncodilatação. Enquanto na asma, a histamina costuma provocar o efeito contrário quando liga no receptor H1. Né? Vasodilatação, né, promovida aí pela fosfokinase A, né, é, ativada, então, né, por fosforilação aí, né, da miosina quinase, essa de cadeia leve, que é uma das proteínas envolvidas no processo de contração. Não é? Então, quando eu ativo, né, eu fosforilo a miosina, então, eu vou diminuir a atividade, inibindo a contração muscular. Né? Isso vai produzir relaxamento dessa musculatura lisa nas artérias e levando à vasodilatação. Aí um efeito bastante ligado àquilo que a gente observa no choque anafilático, por exemplo. Né? Choque anafilático, você tem uma vasodilatação extensa do organismo, o que faz uma queda de pressão muito, muito drástica, e por isso é o choque. Né? Então, os antagonistas H2. Né? Então, basicamente, né, diferente daquilo que a gente falou na semana passada para os antihistamínicos H2, que a gente falou que não poderia nem chamar de antagonista, porque eles pareciam mais agonistas inversos, né? Nesse caso, ainda hoje se chamam os H2 de antagonista H2, sim, né? Porque eles promovem realmente um antagonismo competitivo, né? São bloqueadores dos receptores de histamina, é um antagonismo clássico, né? Das células parietais. Então, bloqueiam ali, evita que a histamina ligue. Se a histamina não liga, eu tenho uma redução na produção de suco gástrico da ordem de 70%. Né? Então, é bastante significativo. Né? Então, não afeta muito os receptores H1 e H3 em outros órgãos. Então, geralmente não tem muita interferência com os outros. Por isso que você tomar uma ranitidina não te traz sono. Né? Você toma lá uma dexclorfeniramina, você vai morrer de sono. Mas uma ranitidina, mesmo a cimetidina, que é mais antiga, não provoca sono. Tá? A administração oral, normalmente 2 vezes por dia, no caso da ranitidina, né, 150 miligramas 2 vezes ao dia. Efeitos úteis, então, né, a utilidade ou indicação, né, diminui a secreção do ácido, de ácido entre as refeições, mais do que imediatamente após a ingestão de comida. Uma coisa interessante é o seguinte, depois que a bomba de sódio, desculpa, a bomba de próton está ativada,
você utilizar o inibidor de bomba de próton, a eficácia é muito menor. Ou seja, a partir do momento que o carro já está andando, né, que o motor já está funcionando, você fazer esse motor parar é muito mais difícil. Né? É melhor você evitar que esse motor ligue. Por isso, os bloqueadores os inibidores de bomba de próton, eles devem ser tomados logo de manhã cedo, em jejum, né? Antes que algum alimento estimule ou ligue de partida nesse motor que é a bomba de próton. Então, isso eu acho que todo mundo que já trabalha ou trabalhou em farmácia, né, sabe dessa recomendação. Né? Então, geralmente eles são usados em jejum. Beleza. Agora, no caso dos antagonistas H2, eu não tenho essa restrição. Tá? Mesmo que eu use depois da pessoa, de você já estar com azia, eles são bastante eficazes. Né? Então, depois que você já comeu, você já está sentindo a azia, né, a pirose ali, é muito mais eficaz você usar o inibidor H2 do que você usar o inibidor de bomba de próton nessa hora. Né? Então, ele vai bloquear lá a estamina, ele compete, é como se ele tirasse a chave da ignição. Então, aí o motor para. Vocês entenderam minhas analogias aqui? Eu sou o homem das analogias, né? Eu acho que para poder fazer entender. Então, o motor está funcionando, né? Depois que ele está funcionando, é difícil de fazer ele parar bloqueando o motor. Ninguém vai lá segurar o pistão do motor. Né? Agora, o inibidor de bomba de próton, ele está ali inibindo, antes da partida do motor, ele já evita que o motor dê partida. Agora, depois que já está produzindo H+, né, é melhor você tirar a chave da ignição e colocar a chave errada, o antagonista, né, do H2, que vai funcionar muito melhor. Tá? Então, como eu tinha dito aqui, né, eles aumentam o pH devido à diminuição de até 70% da secreção gástrica. Então, dá um alívio muito grande para quem tem a hipercloridria. Não permite, então, a reparação de úlceras e outros danos aí, né, gástricos, duodenais, esofágicos, né, que estão relacionados com a acidez, proporcionando aí um ambiente menos agressivo. Então, previne o aparecimento dessas úlceras, são menos eficazes que inibidores de bomba de próton. Isso daí é claro, são menos eficazes. Tá? Reduzem a secreção da enzima gástrica, a pepsina. Então, eles também diminuem a digestibilidade proteica. Isso daí é um problema deles. Né? Então, eu vou diminuir a digestão, dificultar a digestão de proteínas. Aqui, né, os principais representantes, o primeiro que foi a cimetidina, Tagamete, eu lembro exatamente quando saiu, né? Saiu em 77, mas aqui no Brasil ele foi chegar efetivamente uns, uns 10 anos depois, mais ou menos, 87, final da década de 80, que começou aqui forte no mercado. Era caro essa porcaria. Né? Depois vem então a ranitidina. A ranitidina é muito mais eficaz nesse sentido, né? Além de ter uma eficácia maior, ela tinha menos efeitos colaterais. A cimetidina ela era um potente inibidor também do citocromo P450, então ela influenciava, né? Tinha um montão de interação medicamentosa aí. Né? Todos os medicamentos, todos os fármacos que dependiam do citocromo P450 para ser metabolizado, acabava encontrando dificuldade quando estava sendo usada a cimetidina. A cimetidina também tinha um poder de produção de uma reação adversa chamada ginecomastia. Ginecomastia, ou seja, produção de mamas. Né? Então, a ginecomastia era bem alta a incidência de ginecomastia em usuários crônicos de cimetidina. Já na ranitidina já não aparecia esse efeito. Depois veio, né, famotidina, anisatidina. Então, são fármacos mais novos, com menor reação. Agora, tinha uns aí que foram lançados, né, a iamidina e ioxitidina. Esses foram tirados do mercado. Eles eram
muito mais potentes, de 5 a 10 vezes mais potentes, mas tinham, né, depois estudos aí indicaram que elas tinham uma toxicidade no uso prolongado. E normalmente quem usa esses antiácidos usa de forma prolongada. É muito comum vocês verem, e vocês vão ver, né, prescrições de médicos, naquelas pessoas que estão usando aí polifarmácia, né, vários fármacos ao mesmo tempo, sempre tem associado um fármaco, né, antiácido. Como eu disse, antigamente vinha muita ranitidina, agora tem vindo mais o omeprazol. Efeitos adversos, então, como a gente falou, né, ele pode produzir uma bradicardia, uma hipotensão, justamente por bloquear os receptores H2 lá no coração e nos vasos. Né? Pode produzir confusão mental, alucinação, ansiedade. Isso aí é muito raro de acontecer em doses elevadas normalmente. A cimetidina especificamente, que a gente falou, hoje praticamente ninguém usa, mas é bom relatar, né? Pode produzir, né, como eu já tinha dito, a ginecomastia. Outra coisa, a galactorreia, que é a produção de leite, né? Então, homens, né, começavam a ter mamas e, ao mesmo tempo, também estando produzindo leite. Né? Isso é que eu chamo de solidariedade com a mulher, né? Na hora de amamentar em casa. Né? Então, mas com os outros fármacos, não, né? Da classe, não, né? Devido à interferência aí na ação dos andrógenos. Tem interação, né, significativa com vários outros fármacos aí também, como eu disse, né, basicamente ligado ao citocromo P450. Então, isso daqui é um fato, né? Essa inibição. Então, inclusive, eles são citados várias vezes quando a gente quer. Quando, quando vocês virem uma prescrição cimetidina ou cetoconazol, pode saber que são, né, vai causar alguma interação nesse sentido, de diminuição da, da metabolização de outros fármacos presentes ali. Né? Geralmente são inibidores do citocromo P450. Bom, gente, era isso. Né? Por hoje é isso. Alguma dúvida? Beleza? Beleza. Então tá. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, boa noite, com Deus.